Boa noite, minhas irmãs, minhas queridas irmãs, muita saudade. Hoje teremos a nossa reunião, um pouco diferente, online, mas estamos longe uma das outras, mas unidas em um só pensamento. Vamos dar abertura da nossa reunião cantando o hino do nosso cantor cristão, Companheiras, 459. Cantemos. Sempre unidas, companheiras, declaremos por Jesus, guerra santa contra as trevas, zelo puro pela luz. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador. Somos fracas, bem sabemos, mas havemos de vencer, se tivermos confiança e cumprimos o dever. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador. Sempre firme na esperança e na fé do Salvador, imploremos sua graça para vivermos em amor. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposas, mães ou filhas, a servir ao Salvador. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 133, apenas o primeiro versículo. Salmo 133, apenas o primeiro versículo. A excelência da união fraternal, leiamos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus abençoe a palavra lida neste momento. E nós, minhas irmãs, sempre unidas no propósito de estarmos juntas em amor, demonstrando a união e o amor que Jesus teve por cada uma de nós. Neste momento, nós vamos orar. Vamos lembrar dos enfermos, da filha da irmã Beth, a Sheila, que está internada, os enfermos de nossa igreja, as famílias enlutadas com essa tragédia, os infectados, que o nosso Deus, nós temos certeza que Ele está no controle. E também pela irmã Leila, quando daqui a alguns minutos estará falando para nós. Oremos. Pai de amor, obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado pelas irmãs, Senhor, que estão reunidas neste momento, para ouvir o recado que o Senhor tem através da nossa irmã Leila para os nossos corações. Eu venho te pedir, Senhor, pelos enfermos de nossa igreja, irmão Amaro Monteiro, nossa irmã Maria, nossa irmã Dilce, a nossa irmã Paulina, Senhor, fortaleça os teus servos, Senhor, nessa enfermidade, também os idosos, como nosso irmão Ayrton, nosso irmão Vilso e outros demais. Dê força a eles para que eles possam passar por essa tribulação, mas com a sua fé firmada no Senhor. Senhor, abençoe nossa irmã Beth, que está passando por esse problema com a sua filha, Sheila. Tem misericórdia daquela vida, Senhor. Reveste esse quadro, Senhor, para a alegria de todos nós, Senhor. Mais uma vez, toma Leila nas tuas santas mãos. Abençoe os nossos missionários, Senhor, a nossa campanha de missões, que possamos abrir os nossos corações. Mostra para nós estratégia para estarmos ofertando. Abençoe todos os missionários na face deste mundo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu passo a palavra à nossa irmã Leila, quando ela estará falando para nós, os nossos estudos de março, na página 43, o direito de sermos
quem fomos criados para sermos. Que Deus abençoe. A nossa irmã Leila está com a palavra. Boa noite, irmã Cirleia. Boa noite, minhas irmãs. Muito bom essa oportunidade, né? De nós estarmos juntos. Glória a Deus pela tecnologia, que nos possibilita nesse momento a estarmos distantes, mas ao mesmo tempo estarmos juntas, estarmos conectados, né? Sabemos que é um tempo difícil, mas nós cremos no Senhor, cremos que Ele está no controle de todas as coisas e vai passar, né? Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Guarde as nossas famílias, guarde a nossa igreja, guarde a nossa cidade, né? Guarde o mundo, né, irmãs? Porque é um momento que está atingindo a todo mundo, não é mesmo? Bem, antes de começarmos nosso estudo, eu gostaria de mostrar às irmãs e lembrar para as irmãs. Lembra desse estudo aqui do mês de fevereiro? Ó, mulher seja girassol? Foi um dia de muita chuva, mas muita chuva mesmo, não é mesmo, irmã Cirleia, irmã Adriana, né, e outras irmãs que estavam lá. E aí, houve uma dificuldade imensa de algumas irmãs conseguirem sair de casa, porque alagou, né, acho que as irmãs estão, as ruas ficaram alagadas, que as irmãs estão recordando desse tempo aí, um pouco antes da pandemia. E aí nós fizemos um estudo, muito bom estudo, muito bonito estudo, sobre o girassol, mulher seja girassol. E aí a gente fez um sorteio, a irmã Adriana ganhou um girassol. Como que tá, irmã Adriana, seu girassol? Continua vivo? Morreu? Deu outra flor? Como que ficou? Coloca lá pra gente no grupo da MCM, se tiver com a plantinha ainda, coloca uma florzinha pra gente ver, para as irmãs verem, tá bom? Vamos estar conversando lá também sobre isso. E aí, irmãs, nessa ocasião, eu também levei umas sementinhas de girassol e distribuí para as irmãs. Não sei se as irmãs plantaram. Depois eu vou bater a foto do meu. Eu não plantei logo assim, depois do estudo, não. Eu plantei um pouco antes da pandemia, porque estava um momento de chuva e ele precisava de sol, não é mesmo? Tem uma porção, eles estão mais ou menos desse tamanho aqui, ó, sabe? Mas estão muito bonitinho, o pezinho tá bonitinho. Eu vou bater a foto e vou colocar para as irmãs no grupo. Se as irmãs também plantaram, coloca lá pra gente ver, irmã, como é que tá bom? Então vamos lá. O nosso estudo é esse aqui, ó. Estudo o direito de sermos quem fomos criadas para ser. É o estudo da revista do trimestre passado, do mês de março, né? Ele é baseado, irmãs, em Gênesis 2, de 18 a 24. A irmã já pode ir abrindo aí, mas na hora que a gente for ler, a irmã já está com a Bíblia aberta, tá bom? Pode ir adiantando. A autora desse estudo é Raquel Brum, diretora editorial e coordenadora nacional das Mensageiras do Rei, tá? Raquel Brum. E a Raquel, ela vem trazendo pra gente o seguinte. Primeiro ela começa falando sobre a luta da mulher sobre os seus direitos, né? A luta feminina pelos seus direitos. E aí ela destaca 2 pontos sobre essa luta. Mas antes de falar dos pontos, vamos relembrar um pouquinho sobre a história, que as irmãs sabem que antes a mulher não tinha direito ao voto, a mulher não tinha direito de praticar um esporte, não tinha direito ao estudo, né, irmãs, ao ensino básico, ao ensino superior, a mulher não trabalhava fora, a mulher não tinha direito nem mesmo de pensar, né, porque ela não podia expressar o que ela pensava, não é mesmo? Então, e aí ela vem destacando 2 pontos, um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo disso tudo é que ela é grata a Deus por ter tido a oportunidade de desfrutar desses direitos. Por quê? Ela então, nós, né, temos o direito de estudar, de escolhermos nossa profissão, não só de escolher a profissão, mas como também de exercer a profissão. Porque muitas mulheres estudaram,
mas elas não quiseram trabalhar, não quiseram ir para o mercado de trabalho, para o campo de trabalho, e preferiram ficar em casa, cuidando da família, não é? Elas se sentem completas assim. Outras se completam como? Cuidando da casa, da família, do esposo, do lar, e também trabalhando fora, não é mesmo? Mas nós não tínhamos esse direito. Então, um ponto positivo é essa liberdade de poder estudar, de poder ser mulher, né? De poder ser tratada de forma igual, né? E o segundo ponto, ela traz como ponto negativo. Qual é esse ponto negativo? É a privação de sermos quem fomos criadas para ser. De que forma? Através do contexto ideológico, do contexto cultural, através da mídia, dos movimentos sociais, através, irmãs, do que o mundo acha que quem nós deveríamos ser. O mundo tem um padrão de quem é a mulher, de quem deve ser a mulher, de como a mulher deve se vestir, se comportar, de como ela deve ser, né, do que ela deve alcançar, até onde ela deve ir, até onde ela não deve ir. Não é isso? Existem vários padrões. Então, se a gente for se basear nesse padrão do mundo, através da mídia, desses movimentos sociais, nós não vamos ser a mulher que nós fomos criadas para ser. E nós temos esse direito, nós temos o direito de ser quem fomos criadas para ser. E é isso que ela quer abordar aqui nesse estudo, né? E como texto base para esse estudo, ela traz para a gente, como eu falei para as irmãs, Gênesis 2. Gênesis 2, de 18 até 24. Vamos ler junto, irmãs? E o Eterno disse: não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhidos pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu, aos animais selvagens, mas como não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Então ele dormia. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou ao homem. E o homem disse: até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois tornarão uma só carne. E o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Li até o 25, né, irmãs, para poder finalizar. Então, a primeira coisa que ela destaca aqui é o seguinte, que Deus fez a mulher de uma forma única e de uma forma singular. Só existe uma Leila, só existe uma Adriana Carvalho, não é mesmo? Só existe uma Marlete, não é? Então, irmãs, nós fomos feitas únicas e singular. E o primeiro ponto que ela destaca na página 44 é o seguinte, fomos criadas para sermos mulheres, né? Como eu já tinha dito. E, irmãs, tem uma autora, Simone de Beauvoir, ela é francesa, que ela diz o seguinte, ela é desses movimentos ideológicos. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, esse é o padrão do mundo, irmãs. Essa é a influência. Isso é que o mundo quer inculcar na cabeça das nossas meninas, na cabeça das mulheres mais jovens, né? Na cabeça das nossas crianças também, que nós não nascemos mulher, nós nos tornamos mulher.
E isso, à luz da Bíblia, está totalmente errado, porque nós fomos criadas mulheres, sim, nós somos mulheres porque o Senhor nos criou assim, Ele nos projetou desta forma. E com isso nós não somos inferiores, nós não somos menores, nós não somos menos dignas de nada. Pelo contrário, né, irmãs? É um privilégio muito grande nós sermos mulheres. Lá em Gênesis 1, se eu não me engano, no versículo 26, diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos mulheres para refletir a glória do Senhor. E a autora diz também o seguinte, que nós não fomos mulheres porque nós brincamos de boneca, porque nós fazemos comidinha, porque nós, pela roupa que nós vestimos, né? Não, não é isso. Nós somos mulheres porque o Senhor nos formou assim, mulheres. Está escrito na Bíblia, né? O segundo ponto que ela fala é que fomos criadas para sermos ajudadoras. Provavelmente aí na Bíblia das Irmãs existem outros termos como auxiliadora, né, cuidadora, e é para isso que nós somos criadas. Mas irmãs, nós não fomos criadas ajudadoras, cuidadoras somente para dentro com relação ao cônjuge, dentro do nosso lar, né, como esposa. Não, irmãs, nós somos criadas ajudadoras para ajudar umas às outras, para sermos ajudadoras, cuidadoras, né, influenciadoras no nosso ambiente de trabalho, na rua onde moramos, no prédio onde moramos, na igreja junto com as irmãs, na nossa família, né, na extensão da nossa família. Então, nós fomos criados para ser ajudadora e auxiliadora por onde quer que nós passamos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente social em que a gente vive, não é isso? E a Bíblia traz também, no Antigo Testamento, se a gente for lembrar, ele se refere, a palavra se refere a Deus também como ajudador, não é mesmo? E esse termo ajudador, cuidador, ele também pode ser entendido como socorro. E o nosso Deus, ele é isso para nós. Lá em Salmos está escrito que o Senhor é o nosso socorro, não é? Ele é presente no momento de angústia, no momento de tribulação, e é isso que nós somos, irmãs. Nós somos socorristas também. Nós somos um amparo, um socorro uma para as outras no momento de dificuldade, no momento de tribulação. Nós sabemos que muitas irmãs nesse tempo têm passado uma luta muito grande. Tem sido compartilhado conosco as irmãs que têm tido luta em meio à família, junto no seu casamento, ou com os seus filhos, lutando com a enfermidade, com tantas outras coisas. E nós somos essa pessoa que vai ajudar, que vai cuidar e que vai socorrer uma a outra. Mas também, e aí, irmãs, como traz aqui a autora, é um motivo de nós nos orgulharmos, não é? Porque nós somos o quê? Nós somos comparadas ao nosso Deus, porque Ele é socorro e nós também somos socorro. Olha que privilégio, olha que orgulho para nós, né? Esse termo ser atribuído, então, a gente. E a Raquel Brum, ela diz assim na página 45, lá em cima de vermelho, ela diz assim: ser mulher não é apenas o que somos, mas também é o que fazemos, que eu acabei de dizer, né? Continua: fomos especialmente criadas por Deus para fornecer ajuda valiosa e cuidar dos que nos cercam. Foi o que eu acabei de falar, não é isso? Quem somos nós na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, com todas as pessoas que nos cercam? Nós estamos sendo essa ajudadora? Ela nos faz refletir sobre isso com essa caixinha de mensagem que ela colocou na página 45. E depois ela destaca, irmã, mais um ponto. Fomos criadas para sermos parte de um relacionamento de interdependência e
complementariedade. A gente ouve muito hoje, eu escuto muito, acredito que as irmãs também escutam muito, as meninas, principalmente as mais novas, a autora também fala sobre isso, falar assim que eu quero trabalhar, eu quero conquistar o meu espaço, eu quero conquistar o meu emprego, eu quero isso, eu quero aquilo outro, para depois casar, para quando casar não precisar ficar dependendo do meu marido, eu quero ser dona do meu nariz, eu quero ter o meu próprio dinheiro, o meu próprio sustento. Deus me livre ficar pedindo dinheiro a marido para comprar isso, para comprar aquilo. Então, irmã, já entra num relacionamento já naquele campo de batalha. Né? Não entra para jogar junto, não é mesmo? Como dizem por aí, de exemplo, como no futebol. Todos os jogadores correm junto atrás de uma bola para acertar o alvo, que é o gol. Agora, no casamento, quando a menina, né, quando a moça, antes de casar, tem esse pensamento, ela já entra para o casamento para jogar separado, não é mesmo? Nós trabalhamos, a mulher trabalha, o homem trabalha, a mulher tem seu espaço na sociedade, tem sua profissão, trabalha, aquelas, né? Tô falando de quem trabalha, o marido também, ou às vezes não é? Dependendo da situação, do que a gente está vivendo hoje aí. Às vezes só a mulher trabalha dentro de casa, porque às vezes o marido perdeu o emprego, e aí como fica? Se a mulher tem esse pensamento de divisão e não de união, nessa hora vai ficar como? Porque aí só ela trabalha. Aí a coisa vai ficar feia, não é mesmo? Então, quando a gente entra para um casamento, os dois estão trabalhando, o dinheiro é junto. Tudo que entra tem que entrar para um lugar só. Não pode ter o homem tem seu dinheiro, a mulher tem seu dinheiro. Tem que ter um acordo. O dinheiro, ele precisa ser utilizado de forma organizada. A família tem que entrar num acordo do que é prioridade no momento, do que não é, para poder assim a gente ir conquistando, assim a gente conseguir organizar a nossa vida financeira. Senão, irmãs, o dinheiro entra para um lado, o dinheiro entra para o outro, um gasta de um jeito, o outro gasta de outro, nunca se chega a conclusão nenhuma. Então não é dessa forma. Nós temos sim esse direito conquistado, esse espaço, né, da gente poder exercer quem a gente sonhou exercer, aquilo que o Senhor sonhou para nós, colocou no nosso coração como sonho, como desejos, mas é para vivermos em união, não é para cada um viver da sua maneira. É para viver junto, não é? Esse trabalho, essa profissão, ela tem que vir também para edificar a casa e não para bagunçar a casa toda. Então, quando a gente vê as meninas falando dessa maneira, não trabalha, estuda para você ter sua profissão, para você trabalhar uma aconselhando outras, ou até algumas mães frustradas por conta do casamento, não ser esse casamento de união, não ter esse acordo financeiro, né, irmãs? A gente sabe também dessa realidade, que tem famílias que não sentam para conversar, que não sentam para fazer uma planilha, para organizar a vida financeira, e aí a mulher fica revoltada, não é? A mulher fica revoltada, e aí a mulher tem esse desejo de trabalhar, a filha está vendo a mãe passar aquilo, e ela não quer passar por aquilo. Então acaba a mãe aconselhando a filha, ela está vendo por que eu passo isso? Estou falando também, irmãs, eu sei que existe lares cristãos assim, mas não é o correto, né? Mas a gente está falando, eu estou falando aqui de lares também que não são, né? Então as meninas, elas acabam sendo aconselhadas pelas mães a não se permitirem a passar por aquilo ali. Olha, conquista o que é seu, estuda para você não passar por aquilo que eu passo. Mas à luz da Bíblia, a gente sabe que não é assim. Essa não é a maneira correta, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não tem união em um casamento, não vai ter paz num casamento, cada um agindo da sua maneira, da sua forma, não é mesmo? Então, a autora diz que o relacionamento é um relacionamento de interdependência e complementariedade.
Mas aqui também não está falando somente interdependência entre os cônjuges, não, irmãs. Está falando também de interdependência de um para o outro, não é? Nós não vivemos independente de ninguém, nós não vivemos sozinhos. Quem pensa assim está pensando de maneira muito errada. Nós dependemos um do outro sempre, sim. Nós dependemos das palavras dos irmãos, das pessoas que nos cercam. Nós dependemos da ajuda, seja ela qual for. No momento de qualquer necessidade, a gente precisa de um do outro. Às vezes eu saio aqui de casa, estou colocando algumas coisas no carro e o Ian às vezes não está. Perdão. O Ian não está, ou o meu esposo também às vezes não está nesse momento, e um vizinho passa, me vê, está precisando de ajuda, entra no quintal, me ajuda a apanhar, ou é alguma coisa que eu estou descarregando também, tirando, né, do carro e colocando para dentro de casa, ou até vindo na rua mesmo, caminhando com alguma coisa, alguém oferece uma ajuda. Então, seja qual for a ajuda, uma ajuda financeira, uma ajuda espiritual, né, uma ajuda de maneira física, nós dependemos sim um dos outros sempre. Não existe ninguém independente, né? E essa complementariedade é no sentido de que um complementa o outro, não é mesmo? Então, o estudo traz também, irmãs, em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 11, diz o seguinte: nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, é bíblico. Nós dependemos um do outro sempre. A mulher, ela tem o seu papel. O homem tem o seu papel. Mas um é dependente do outro e um completa o outro, né? Tanto falando sobre cônjuge, como nós também, né? E também em Efésios, Paulo também fala a respeito da submissão da mulher também no casamento, falando um pouquinho mais específico sobre o casamento. Paulo fala sobre a submissão da mulher, que as mulheres elas têm que ser submissas ao homem. Irmãs, está debaixo da autoridade. O homem é o cabeça da casa. Cristo é o cabeça da igreja. Não é assim que a gente aprendeu? Não é assim que a gente sabe? Não é assim que está escrito na palavra? Então, se ele é a autoridade, nós temos sim que ser submissas a ele, não é? E ele também deixa um recado para os homens, que o homem também deve amar a igreja, assim, amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. E nós temos também um exemplo maior de submissão para nós, que é o exemplo do próprio Cristo, né? Que ele foi submisso ao Pai o tempo inteiro. Em todo o relato bíblico, a gente vê a submissão de Cristo ao Pai, não é mesmo? Então, antes de sermos submissos ao nosso cônjuge, nós precisamos primeiro ser submissos a Deus, né? Sendo submisso a Deus, nós vamos conseguir ser submisso ao nosso cônjuge, não é mesmo? Então, nós abordamos aqui 4 pontos, né, que a autora então escreveu. Dentro do direito de sermos quem fomos para ser criadas, ela abordou que fomos criadas para sermos mulheres, né? Vimos isso aí na Bíblia. Fomos criadas para sermos ajudadoras, fomos criadas para sermos parte de um relacionamento de interdependência e de complementariedade. Não é isso? Então, nós abordamos os 4 pontos. E aí, ela finaliza lembrando o seguinte, que no capítulo 3 de Gênesis, depois da criação da mulher, o capítulo 3, então, ele relata a queda. E a queda, ela veio em detrimento o quê? Ao que Eva deu ouvido, não é mesmo? Ela deu ouvido à serpente, ela deu ouvido
ao inimigo das nossas almas, e dali então aconteceu tudo que a gente conhece, né, que está relatado na Bíblia. E aí, irmãs, onde que está essa influência hoje? Eva deu ouvido à serpente. E o que tem entrado no nosso ouvido hoje? De onde? O que tem entrado a gente bem sabe. Mas de onde está vindo? De onde estão vindo essas influências que acabam querendo nos dizer que nós não somos o que nós estamos achando que somos, que nós estamos erradas, não é? De onde vem? Olha, a autora diz aqui, olha, hoje, igualmente, lá no finalzinho, irmã, da página 46, hoje, igualmente, né, como aconteceu com Eva, muitas vozes sussurram em nossos ouvidos por meio de filmes, né? Tem muito filme que inculca algumas coisas na cabeça das nossas meninas, não é mesmo? Séries, livros, programas de televisão, música, algumas conversas também, não é mesmo? E elas sussurram que devemos ser um tipo diferente de mulheres. Sussurram que a palavra de Deus é relativa e que precisa ser interpretada à luz da atualidade. Então, a palavra de Deus ela não muda, não é? Tudo que está escrito aqui serviu para ontem, serve para hoje e vai continuar servindo. Ela é imutável. Mas essas pessoas, esses movimentos, eles dizem o quê? Que isso aqui está descontextualizado, que a gente tem que trazer o que está escrito aqui para os dias de hoje. Mas nós não cremos assim, não podemos crer dessa forma, né? E aí tem duas frases que ela coloca aqui, que uma é da Priscila Lessa, que é autora de um blog de teologia para mulheres, que essa Priscila, ela diz assim: qualquer voz que questione a palavra de Deus e o que ela diz sobre você, mulher, é a voz do inimigo. Então, toda vez que você assistir um filme, que você lê alguma coisa, que você assistir algum programa de televisão ou que alguém falar alguma coisa para você que não está à luz da Bíblia, não é de Deus para você, é do inimigo para você. E aí, a outra frase é da Elizabeth Elliot, que ela diz assim: deixe-me ser o que fui criada para ser, deixe-me ser mulher. Deixe-me ser o que foi criada para ser. Deixe-me ser mulher. É tão lindo ser mulher, né, irmãs? Eu acho lindo ser mulher. Eu acho que se eu tivesse de escolher, eu não ia querer escolher ser homem, não. Eu tenho aqui, que eu peguei aqui para as irmãs, já que eu estou aqui no meio dos livros, eu peguei aqui para as irmãs o seguinte, olha. Esse livro aqui é a Experiência da Mesa, já falei outras vezes sobre ele, que é da Dev Titus. E também esse daqui, que é dela, ó. Vou botar do lado de cá. A Experiência do Lar. Esses dois livros, eles nos falam o seguinte, esse aqui fala, a Experiência da Mesa, ele fala assim, o que tanta coisa pode acontecer no momento de uma refeição, né, no momento em que a família se junta para se alimentar, para comer, porque a família não está simplesmente ali comendo, a família está criando laços, está criando um relacionamento. É ali que a gente conversa com nossos filhos sobre várias coisas que aconteceram durante o dia, ou algum questionamento de repente que ele tem, ou diante de uma coisa que ele soltou, que ele viu, que ele ouviu, e a gente aproveita para trabalhar na vida dos nossos filhos. E para nós, irmãs, como mulheres, este momento de arrumar a mesa, de fazer a comida, de organizar. Eu não estou falando aqui, irmãs, de colocar pratarias, coisas muito chiques, muito lindas. É colocar o que a gente tem, não é? Se a gente tem um conjuntinho de xícara bonitinho guardado ali para visita, mas por que só para visita?
Por que a gente não pode? É claro que todo dia, essa dinâmica de todo dia eu também não consigo, embora eu gosto muito, mas eu não consigo também todo dia arrumar uma mesa bonitinha. Mas sempre que eu posso, irmãs, eu não perco a oportunidade, não. Eu faço sim, é cansativo, é corrido, porque as irmãs sabem que eu trabalho o dia todo, eu estudo à noite, mas eu sempre que posso, eu deixo as coisas bem organizadinhas, ponho as minhas coisas guardadas, coloco na mesa para eles. Eles nem estranham de dizer assim, olha, alguém vem comer aqui hoje. Eles nem estranham, porque eles sabem que eu coloquei aquilo ali para eles. Eles sabem que eu coloquei aquilo ali para nós três. E é tão gostoso, irmãs. Pega aquele conjuntinho de xícara, coloca lá na mesa, né? Faz para quando eles levantarem, tá lá a mesa arrumadinha, uma toalhinha na mesa, com a xícara, garrafinha de café, né? Um bolinho que você fez ou alguma coisa que você comprou. Ontem eu acordei bem cedo e eles ainda estavam dormindo e de sexta para sábado teve a vigília, então nós dormimos muito tarde, acredito que os irmãos também, mas nós aqui dormimos bem tarde mesmo. Mas eu tenho meu horário, não importa a hora que eu durmo, eu tenho meu horário de acordar. E eu levantei e eu fiz 3 bolos. Eu fiz um bolo de chocolate para o Ian, eu fiz um bolo de aveia com banana e maçã para o meu esposo e para mim, para evitar que ele coma, né, outros tipos de bolo. Então fiz esse bolo para ele e fiz um outro bolo de banana para levar para minha escola, onde o pessoal estava lá ontem entregando alimentos, esses alimentos da prefeitura para as crianças. Eles estavam o dia inteiro na escola, então eu fiz um cafezinho e fiz um bolo e levei para eles lá à tarde. E aí quando eles levantaram, já estava lá, irmãs. Eles não acordaram tarde não, mas porque eu tinha feito muito cedo. O bolo já estava lá esfriando, arrumadinho em cima da mesa, para que eles pudessem tomar o cafezinho dele. É tão gostoso, irmãs, é tão gostoso a gente cuidar da nossa casa, a gente organizar as nossas coisas, a gente ser mulher. Isso é gostoso e nós precisamos fazer para que as nossas meninas, eu não tenho menina, mas eu tenho sobrinha, mas para que as nossas meninas possam ver a gente fazendo e isso servir de exemplo, porque não adianta a gente dizer como tem que fazer. É aquilo que elas estão vendo a gente fazer é que vai ficar como exemplo para elas. Então nós não podemos deixar que o mundo influencie. Nós precisamos influenciar, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós trabalhamos fora sim, mas nós cuidamos da nossa casa, nós cuidamos da nossa família, nós cuidamos do nosso lar, não é? Nós desempenhamos o nosso papel. Então nós precisamos ser influência também, porque o mundo está assim, ó, bombardeando, influenciando mesmo com muita força as nossas meninas. E eu gostaria de encerrar, irmã, dizendo o seguinte, deixa eu voltar aqui o título. O direito de sermos quem fomos criada para ser. Nós falamos aqui sobre livros, nós falamos aqui sobre várias frases de várias pessoas, né, escritoras, que a revista citou ou que eu citei. Mas acontece, irmãs, que para sermos quem nós fomos criadas para ser, a nossa influência, a nossa base, ela tem que estar aqui, ó. É nesse livro aqui. É na Bíblia. É aqui que a gente vai entender quem que nós somos criadas para ser. É estudando a nossa palavra. É estudando Provérbios, porque Provérbios relata uma mulher que é tudo isso que nós falamos aqui, né? Ela era companheira, ela era ajudadora, ela cuidava da casa, ela desempenhava todo o papel. Então nós temos aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, todo o exemplo que a gente precisa, todo o ensinamento que a gente precisa. E o nosso exemplo, ele tem que ser o nosso Deus, né? Nosso exemplo tem que ser o nosso Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então nós precisamos refletir isso. Não adianta a gente querer buscar esses ensinamentos em outro lugar, não, irmãs. Quando eu falo de livros, né, eu falo de um apoio, de uma explicação, mas tudo isso aqui também está à luz da Bíblia, tá?
E tem um livro que eu queria encerrar falando para as irmãs, que ele me marcou muito no ministério, marcou muito mesmo, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis, irmãs. Conciliar tudo não é fácil não, se a gente não tiver firmado no Senhor naquele momento, né, em que a gente, naquele dia em que a gente não está muito bem, que a gente está desanimada e que a gente está às vezes até também decepcionada. Se a gente não tiver o nosso Senhor como referencial, se a gente não tiver com as nossas raízes firmadas no Senhor, a gente não aguenta não. E esse livro aqui, Famílias Fortes e Igrejas Fortes, é de Grudem. Ele foi um livro, irmãs, que ele fala sobre família pastoral, ele fala sobre aconselhamento, ele trata de tudo um pouco. E é um livro que me ajudou muito a entender muitas coisas, a compreender muitas coisas, a suportar muitas coisas. Foi um livro que também me ensinou muito, também é à luz da Bíblia, tá? E me ensinou muito. E aqui ele fala uma frase seguinte, é mais ou menos assim: aquilo que nós temos ou o que temos como referencial, ele tem o poder de nos transformar. Então, se tem alguma coisa que a irmã acha, não, isso eu não concordo, não, está na Bíblia, mas eu não concordo. Irmãs, nós temos que ter como referencial a Bíblia e nós temos que ter como referencial o nosso Deus. Então, se nós tivermos a Bíblia, o Senhor como referencial, com certeza, isso aí que tem o poder para nos transformar. Então, aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente não entende, a gente coloca diante do Senhor e busca na palavra, busca em Deus em oração, porque o Senhor vai nos fazer entender, vai nos fazer aceitar, compreender e assim nos usar nesse tempo, nessa geração, para que nós possamos então ser influências também para a geração futuras. Eu espero que as irmãs tenham compreendido, né, o estudo da Ruth Brum. Podíamos abordar esse tema de várias maneiras, mas ela abordou também de uma maneira bem significativa, né? É um estudo muito interessante e que Deus abençoe as irmãs, abençoe as suas famílias, a sua casa. Estejamos juntas, irmãs, firmes no Senhor, porque vai passar, e enquanto não passa, o Senhor está nos tratando, não é? O Senhor está cuidando de muita coisa no nosso coração, dentro da nossa casa. Vamos estar sensíveis ao Senhor nesse momento, porque o Senhor tem trabalhado muito, muito, mas nós precisamos dar esse espaço para que o Senhor trabalhe. Aproveite os momentos que as irmãs estão tendo para estudar a palavra, para orar mais do que as irmãs já faziam, não é? Para estar junto com a família, para estar cuidando bastante da família, para estar pensando, né? E depois que passar, eu não vou ter todo esse tempo, mas vamos pensar já agora como nós podemos adaptar isso que a gente conquistou agora no tempo que virá para frente, porque vai ser reduzido o nosso tempo. Um abraço bem apertado para as irmãs. Beijo, fiquem com Deus. E daqui a pouco, às 7h30, nós estaremos juntos mais uma vez, adorando, louvando o nosso Deus através da transmissão, tá bom? Tchau! Agradeço a Deus pela vida da irmã Leila, com ela com toda boa vontade. Quando eu falei para ela fazer esse estudo, ela aceitou. Que Deus possa estar capacitando cada dia mais a sua vida, irmã Leila, sendo sempre um instrumento na mão do nosso Deus. Obrigado também a nossas irmãs, obrigado por tudo, minhas irmãs. Esse estudo tão maravilhoso, o direito de sermos quem fomos criadas para ser. Muito obrigado a todas, minhas irmãs. Até uma outra oportunidade. Tá bom, minhas irmãs? Vamos orar silenciosamente. Depois teremos uma música.